Você sabia que tanto o cansaço extremo quanto a ansiedade, a insônia podem ter a mesma causa? Pois é, a culpa pode estar na sua tireoide e o problema pode ser o oposto do que você imagina. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender sua saúde da tireoide de um jeito leve, claro, sem complicação. Para a gente entender um pouco mais sobre as diferenças do hipo e do hipertireoidismo, eu vou te levar um pouquinho mais a fundo na compreensão do funcionamento da tireoide. Como você já sabe, ela é uma glândula pequenininha, mas que produz hormônios que mexem totalmente no funcionamento do nosso corpo. Ela produz 3 hormônios, mas aqui pra gente o que interessa hoje são apenas 2, o T4 e o T3. O T4 é uma molécula formada por 4 átomos de iodo e o T3 por 3. Elas são muito parecidas, só tem essa diferença, um iodo de diferença, mas o funcionamento delas muda bastante. A gente produz muito mais T4 porque ele dura mais tempo no nosso sangue, mas a sua ação ali no metabolismo é pequenininha. O T3 a gente produz bem menos, numa quantidade bem menor, porque ele dura pouco tempo, mas é ele que realmente mexe com o gasto de energia do corpo. É o T3 que faz o metabolismo trabalhar. O corpo pega o T4, que serve meio que de estoque ali, e transforma em T3 quando a gente precisa dessa energia. O T3 é o hormônio que define se você vai estar em hiper ou hipotiroidismo ou no normotiroidismo, que na verdade é o que a gente quer. Quando o T3 está na quantidade certa, o corpo funciona bem. Tudo fica ali em sincronia, a energia se regula naturalmente. Quando a gente tem uma quantidade adequada de T4 e T3, o corpo manda um aviso para o cérebro, tá tudo ok. Então o cérebro mantém o TSH adequado. Se você já fez exame de sangue para ver sua tireoide, com certeza já te pediram esse exame, o TSH. Ele não é produzido na tireoide, ele é produzido no cérebro, mas é quem manda a tireoide fabricar mais ou menos hormônios. No hipertiroidismo, por algum motivo, seja por um nódulo que está funcionando demais ou por um ataque de anticorpos contra a tireoide, a gente vai ter muito T3 circulando no sangue. Ativa o metabolismo, traz aqueles sintomas clássicos como ansiedade, palpitações, perda de peso, tremor, arritmia. E se você ainda não entende bem sobre esses sintomas, eu vou deixar um link aqui embaixo para o vídeo onde eu explico direitinho cada um deles. O cérebro percebe essa desregulação e tenta frear o processo. Ele zera o TSH. Ele avisa assim a tireoide, tem hormônio demais, não precisa produzir mais não. Mas a tireoide continua desregulada e aí a gente precisa intervir. Já no hipotiroidismo, o cérebro percebe que o corpo está sem hormônio, está sem energia, o metabolismo está lento. O que é que ele faz então? Ele aumenta o TSH, porque aí ele manda um recado para a tireoide. Tireoide, trabalha, tem que produzir hormônio. Muitas vezes a tireoide não consegue, ou por ela estar danificada, ou porque está faltando algum ingrediente para produzir esses hormônios. E aí o corpo fica sem hormônio, fica lento, com a fadiga, desânimo, tudo devagar. E agora eu vou entrar num tema um pouquinho sensível, que vocês não vão ver muita gente abordando por aí, que é quando a tireoide engana o corpo. E isso acontece. E não é por mal. Pode acontecer dela estar produzindo hormônio em quantidade ok. O T4 está ok, o T3 está ok, mas lembra que a gente produz muito menos T3 naturalmente. O cérebro olha para esses números e acha que está tudo bem. Mas lá no corpo, nos órgãos, onde a gente deveria pegar o T4 e transformar em T3, o corpo não consegue fazer essa conversão de forma adequada. E se a gente está transformando menos T4 em T3, ou pior ainda, quando a gente está transformando o T3 num T3 reverso, inativo, num T3 ruim, o cérebro continua achando que está tudo bem, mas o hormônio ativo está lá embaixo. E aí você vive com aqueles sintomas de hipotiroidismo. O cansaço, a fadiga, a indisposição, a tristeza, a queda de cabelo, unha fraca. Apesar dos exames parecerem normais à primeira vista.
avaliar as diferenças do hipertiroidismo e do hipotiroidismo é essencial para fazer o tratamento adequado. E mais do que isso, entender que muitas vezes um simples exame de sangue não mostra tudo. Escutar os sinais do nosso corpo é essencial e sempre deve vir em primeiro lugar. Você está escutando o que o seu corpo fala?